Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no pavio, que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. E é nesse clima de Pentecostes, como só o Brian sabe transmitir, que a gente inicia um novo react aqui no Além do Terno Vocês podcast. pediram, vocês gostaram e a gente tá de volta. Ah, voltamos com tudo, pessoal. Bem Pentecoste hoje. Como que é o nome da produtora? Você não sabe? Produtora Poder de Deus. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até que a criança chora diante do Deus verdadeiro. O vídeo vai cair. Vai não, eu tô cantando, a minha voz não é o grupo Labaredas que voltou, é Brian Wagner aqui. Ah, vocês merecem o melhor de nós pra vocês. E aí, o que nós vamos falar hoje, velho? Brian, saiu um vídeo esses tempos atrás que tem repercutido o Brasil inteiro, da produtora Poder de Deus, que fez esse vídeo, esse documentário chamado Fé Não Fingida. Nos chamou a atenção e, como a gente gosta de fazer vídeo pra tudo, vamos reagir a esse vídeo. Fé Não Fingida é um texto lá de Timóteo, tá enganado? Nada, você nunca se engana. Certinho. Você me equivoca, né? Fala sobre a mãe e a avó lá do pequeno Timóteozinho. Quando ele era apenas um Timóteozinho, correndo pelas ruas da cidade, quebrando os pratos de barro que a mãe dele tinha. Lloyd e Eunice. É engraçado, quando a gente foi assistir o documentário, a gente vai dar essa introdução pra vocês contextualizarem, né? Que é o tema do documentário. Pra quem ainda não entendeu, esse documentário é sobre mulheres virtuosas que têm vidas de oração e grandes experiências com Deus. A gente não vai passar tudo o documentário porque senão dá direitos autorais, o YouTube vai derrubar e tal, vocês já conhecem a história. Mas a gente vai passar alguns trechinhos pra dar uma instigada em vocês, pra vocês assistirem. E vamos comentar um pouquinho o que achou ali de cada história, tal, de cada irmã que aparece no documentário. Desde já a gente quer agradecer à produtora Poder de Deus por ceder esse espaço pra gente. E a gente quer fazer isso no intuito de divulgar esse documentário e mostrar que ainda nos dias de hoje Deus faz coisas além do que a gente imagina, né, Wagner? Cara, são histórias, são testemunhos que edificam. Edificam. A gente tem pessoas próximas a gente que têm testemunhos semelhantes a dessas irmãs. Então eles escolheram 6 irmãs pelo Brasil inteiro. Brasil não, na Paraíba. São todas da Paraíba, tudo né? na Paraíba. A produtora é na Paraíba, né? A Poder de Deus. Ele rodou bastante, cara. Do Rincão à capital, né? Contando histórias de pessoas que têm 20, 30, 50, 60, 70 anos de ministério, de vida com Deus. E essas pessoas têm uma historinha, uns testemunhos bons pra contar. E salientando o que o Brian falou, que deixe bem claro, não é saudosismo, é pra despertar em nós que esse Deus é o mesmo hoje, que ainda faz. Que é o mesmo Deus que tem poder hoje. Mas quando a gente ouve essas histórias, esses testemunhos, edificam a fé. Sobre Eunice e Lloyd, é interessante a gente ver que, assim, a era cristã que a gente estava brincando, o Anno Domini, é do nascimento de Jesus para lá. Então, elas se converteram no começo ali da igreja e levaram a palavra, alguns historiadores e alguns teólogos vão discutir aí a idade de Timóteo. Ele tinha menos de 30, né? Sim. Pra ser chamado de rapaz, menos de 30. Então ele cresceu nesse exemplo já do evangelho, da mãe e da avó. Às vezes pode parecer até prepotência, né? Mas eu me sinto Timóteo, cara. Porque através da minha avó Doris, e eu fui pra igreja com ela, me levando pra escola dominical, carregando pra cima e pra baixo. Depois, minha mãe não era convertida ainda. Depois, minha mãe se converteu. Eu comecei a ir com a minha mãe. Depois, bate asa, né? Seguiu firme, igual Timóteo. Então, você vê que esse exemplo da mulher verdadeiramente virtuosa que mantém a casa debaixo de oração é real ainda nos dias de hoje, né? Vê que
Não é uma história de 100, 200, 300 anos atrás. É recente. E quantos não tem, né, Wagner? E essas referências em casa. Por isso que é essencial. O culto, a primeira igreja, o primeiro ministério é dentro da casa. E pode aí, nesses casos, aconteceu com você, aconteceu comigo, da influência dos avós, passou pra mãe, pra família seguir na igreja. Cara, nem sempre vai ser dos próprios pais. Pode vir dos avós. Você teve sua avó, eu tive meu avô, que era pastor, por parte de mãe. Minha avó, por parte de pai, cristã até hoje, mais de 90 anos. Então, assim, são uma geração vai louvar a Deus para outra geração das obras que Deus tem feito. Salmo 145? Verso 4. Tá fresquinho na Tá memória. fresca, né? Então, vai sendo passado de geração em geração. Achei a ideia do documentário maravilhosa, porque ele vai mostrar pra gente o que essas irmãs passaram, como elas estão hoje, e dando meio que uma receita, uma direção pra gente, ó. Aí, é isso. Quero fazer um adendo. Não posso deixar passar em branco. Na data de hoje, dia 20 de julho de 2024, a gente perdeu um pastor muito importante para o nosso ministério, o Ministério do Belém, pastor Edson de Mello. E a gente comentava justamente isso, né, Wagner? Sobre a questão de legado, sobre a sucessão. E essas irmãs da Cambranca, do Coque, pastores como o pastor Edson de Mello, Pedro Santana. pastor Pedro Santana, há uma geração que estão sendo levados pelo Senhor. Pastor Paulo Lucas, recentemente. Paulo Lucas Sacramento. Então, é uma geração que está sendo levada. A igreja, ela continua. Vambora, vai. Pra frente, Luan. Vamos iniciar então, Brian, com a nossa querida irmã Socorro Nóbrega. Aí mesmo, Luan. Solta um trechinho. Variedade de língua. Mas enquanto ele me tomava, eu não tinha interpretação. Socorro Nóbrega, Brian, que tem 53 anos de ministério. Ele me usou na língua português. O que vês, Amós? A primeira leitura que ele me deu. Ele disse, veja um cesto de fruto de verão. Ele disse, viste bem, porque chegou o fim para o meu povo Israel. Só li até aqui. E guardei para perguntar às meninas de noite se realmente era essa palavra. Ele disse, trava aí, Luan. Brian, a princípio, pessoa simples, interior do Brasil, interior do Brasil algumas vezes, que não tem estudo, não tem acesso à tecnologia de nada, principalmente naquela época, não tinha muita tecnologia, não tinha acesso a muitos recursos, e que, como a irmã Socorro, também não teve acesso à educação e aprender a ler e a escrever. É engraçado, pra quem vai, não, vocês vão assistir. Ela conta, dentre as coisas que ela conta no testemunho dela, é que ela era analfabeta, né? Essa parte que a gente tava vendo, eu pedi pro Luan pausar. Analfabeta, nunca tinha ido na escola e tal. Ela conta que aprendeu a ler através de uma revelação do Espírito Santo em sonho. Meu Deus. Texto de Amós? Do cesto de fruta, né, de verão. Que vê. E aí ela acorda no outro dia, ela vai perguntar pros netos, é isso aqui que tá escrito? Tá escrito? Ela fala, é isso. Aí, opa, então a avó tem alguma coisa aí. E aí ela fala que o Espírito Santo de Deus revelou pra ela, falou assim, eu vou ser seu professor daqui em diante. Eu vou te ensinar. E ela aprendeu a ler. Mas tem como, Wagninho? Na boa. Se tem como, depende da sua perspectiva. Como assim? Nesse caso, são duas perspectivas pra serem vistas. Humanamente falando, não faz sentido nenhum. É loucura e não tem como. Eu acredito, você é professor, caramba. Você pode falar melhor do que eu. Não tem como. Do nada. A pessoa simplesmente juntar letras e saber do que tá falando. Não diria o Pablo Marçal que instalou um drive na cabeça dela, ela pegou o código. No caso dela é disquete. Vai lá. E a segunda, cara, a gente tá falando de uma fé não fingida. De um manifestar de um Deus do impossível. Quando a gente prega, quando a gente anuncia e quando a gente lê biblicamente sobre o Deus do impossível, cara, vai ser redundante o que eu vou falar. Mas não existe impossibilidade. E é curioso, né, que ela conta também, testemunha dela, a questão de milagre com relação à saúde do filho,
tal. Coisas improváveis. E aí fica a questão pra gente já ir pro próximo, pra não ficar tão longo. Próximo, irmã. Por que não acontece hoje, Wagninho? Eu aprendi uma coisa. Acontece, só não é divulgado. Ah, mas será que acontece mesmo? Na boa. A gente vê, você já deve ter ligado a sua rádio, principalmente na igreja onde o pastor Davi Miranda estava como pastor quando vivo. Finado David E Miranda. aí contava os testemunhos. A maioria das pessoas, a gente sabe que são céticas e fala assim, não, comprar, não sei o que lá, é mentira. É real. Então, mas aí que tal? Vamos levantar essa lebre então. Você lembra daquela convenção, daquele congresso que o Didi mais cedo fez, década de 90, lotou o Maracanãzinho, e aí todo mundo que era de cadeira de roda e de óculos, né? E um monte... E aí? Tem gente que fala que saiu curado, mas a grande maioria... Não saiu. Não seria o mesmo caso de Jesus, onde estava passando, não curava todos? Nem todo mundo era curado. Nem toda a casa que Jesus andava nas portas era restaurada. Porque se a gente fosse pegar isso daí por onde... Cara, a cidade de Jerusalém, a cidade de Belém, a cidade por onde Jesus passava, seria perfeita. Mas não, continuava pessoas ali que precisavam de cura. É aquilo, Jesus faz. Deus opera. Ainda hoje em dia. Talvez o seu questionamento seja em relação, talvez, à quantidade. Não pode nós dois concordar que senão o react não vai dar certo. Não. Eu tenho que fazer um jogo contrário aqui. Mas talvez, em questão de quantidade, pode não estar acontecendo que nem acontecia assim. Mas acredito que sim, que ainda aconteça. Só não é propagado como deveria. Taca ali play na próxima, Luan. Anunciada da Silva, que tem 71 anos de ministério. Isso, o tempo que tá contado. Meu Deus, 71 anos. União dos Militares Evangélicos da A igreja Paraíba. que o Brian ama e adoraria congregar. Pô, mas ela tá de boininha, roupinha vermelha. Que isso? Eu já vi isso em algum lugar. Não, deve ser coisa... Que Deus abençoe, viu? Amém, você também. Não. Anunciada. O RSS. Moro aqui no Presidente Médici, mas eu dirijo Ó, lá na igreja. boa, Presidente Médici. Garazzo Médici. Polícia Militar. E já faz 23 anos que eu estou Do lá, trecho. louvando e glorificando o nome do Senhor. E ali Jesus já fez muitas maravilhas. A batidinha no microfone. Que todo sonoplasta ama. Amém. Vamos começar enquanto vai chegando as outras pessoas. Vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. É os boina preta? Que está aqui é maior de Totalmente, né? Pela idade? Desculpa. Agora ela tá paisando. Quando? A sua primeira? é quando eu, assim que eu me converti, eu aqui. Eu aprendi uma vez. Vai dar o... Olhando essa Bíblia, eu lembrei. Eu aprendi uma vez. Uma Bíblia surrada. Uma Bíblia caindo aos pedaços de tanto usar. É a Bíblia de alguém que não tá caindo aos pedaços. Não é só desleixo, não? Pode ser também. Mas eu adorei a frase, porque ela vai falar como se a pessoa que usa bastante a Sim. Bíblia, ela fica firme. Faz sentido, né? Vamos falar Quando sobre você vê uma pessoa que a Bíblia é novinha, não tem orelha, não tem nada. Significa que não lê, não se alimenta e vive capengando. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse vídeo. Você acredita no sobrenatural de Deus no cunho material? Cara, vou ser bem sincero com você. Você sabe. Eu não era de acreditar nessas coisas, não por Deus não poder fazer, mas por, em muitos casos, ser piração, às vezes, da cabeça. Né, cara, essa questão de neopentecostalismo que finge milagre. É que tá. É a fé fingida. A fé fingida. A fé paga. Porque... Ou paga, ou às vezes não é nada daquilo, não é milagre nenhum. Às vezes a pessoa entra em uma trambecagem espiritual ali, não sabe administrar a própria casa, aí vira um quebrado, aí é o capeta que tá comendo as finanças. Gafanhoto.
Ah, é o gafanhoto, é o cortador, o migrador. Nossa. Mas e hoje? Você O acredita? Haddad, é tudo, meu. É tudo. Mas nunca é falta de responsabilidade. Só que daí é o caso da irmã. Essa é a anunciada, né? Anunciada. Meu, pessoa passando fome. Na pior. Loucura. Tomando água de coco. Não tinha o que comer em casa. O que aconteceu? Ou é Deus ou é o Silvio Santos, a chuva de dinheiro. Mas não foi em aviãozinho? É. Não foi em aviãozinho. Apesar que ele usava pistolinha também pra jogar. É verdade. Mas aviãozinho. Cara, ela conta que ela deixou as irmãs no círculo da oração, estavam orando, ela falou, vou lá em casa ver as crianças. Chega em casa, pega o copinho de água dela, de água de coco, vai servir as crianças, porque era o que tinha. Ela usava água de coco pra alimentar os filhos. Foi levantar pra adorar a Deus, agradecer ao Senhor. Anunciar, tá vindo um vento de folha. O anunciado ouviu isso, pediu pra um do seu filho, corre lá, fecha a porta que vai entrar foi aqui em casa. Quando vai fechar... E isso me lembra uma história. A gente falou que existem pessoas que a gente conhece e que têm histórias parecidas. Para vocês que não sabem, infelizmente eu sou parente do Vagninho, né? A gente mantém um grau de parentesco porque a estimada mulher dele, que eu amo muito, a Camila, é prima da minha esposa. Ele fez de tudo pra gente ser parente, cara. Ele fez de tudo. Então elas partilham da mesma avó. E a irmã Antônia conta, né? Quando eles estavam lá no Mato Grosso, passando perrengue, às vezes ela e o vô Amadeu. Do carro que quebrou? Do carro que quebrou, da vez que eles não tinham mais o que comer e Deus mandou o irmão na porta deles com a despesa todinha deles, sem eles terem contado pra ninguém, eles tinham orado, tinham feito a última comida e falou, ó, tá nas mãos do Senhor. E aí chega o irmão e você, eu tava ao lugar, Deus falou comigo e mandou eu ir no mercado e comprar tudo isso daqui pra vocês. Não sei o que tá acontecendo. Comprar tudo isso daqui pra vocês. O caso da anunciada foi o dinheiro que veio. O vento bateu, tava trazendo, a vizinha anunciou achando que era folha. Quando o menino foi fechar a porta, era dinheiro que tava voando. O vento trazendo tava dinheiro. Ela conta que entrou o dinheiro dentro da casa. Deu pra comprar outra geladeira, comida, roupa. Fez a feira. Cara, você falou da Vã Antônia. Mano, eu passei por algo parecido quando eu tava desempregado. Agora falando do que pode acontecer hoje em dia. Teve uma vez que deu uma apertada lá, desemprego, mano. Você vivenciou isso, você participou disso comigo, você sabe. Tava em casa à noite, me ligaram falando assim, ó, tá em casa? Eu falei, tô. Desce aqui no portão que eu tô aqui. Eu falei, não tem como você tá aqui, porque você nunca veio na minha casa. Não, desce aqui, desce aqui. Aí quando eu desci lá no portão, tava ele com a esposa. Eu falei, oxe, como é que vocês descobriram? Eu falei assim, fião, se preocupa não. Nunca tinham ido em casa, Brian, eles nunca tinham ido na minha casa. Beleza, quando eu vou receber eles lá no portão, eles falam assim, ó... E nem sabiam da situação que você tava passando, né? Ele falou assim, não vou falar pra você que foi Deus que me mandou aqui. Mas sou pai de família e sei como é estar desempregado. Então, peguei minha esposa, a gente foi no mercado, comprei esse negócio pra você. Aí eu ainda virei e falei assim, para, cara, precisa não, bobo. Pode levar. Ele falou, não sei o que você vai fazer com isso. Vou largar aqui no seu quintal. Aí pegamos, levamos lá pra casa. Eu falei assim, então, sobe e faz uma oração. Fizeram a oração. Quando eles desceram, eu olhei pra Camila, a Camila olhou pra mim. Ela falou assim, Fê, eu não sabia como eu ia te falar. Pra não te estressar, pra não te deixar mais nervoso. Mas as coisas já tinham acabado aqui em casa. Mano, a gente começou a abrir, até mistura tinha. Tudo que faltava. Sabe? Deus manda, cara. Durvalina Bezerra, 52 anos de ministério, Brian. Uma Durvalina, quando a gente ouve o excerto dela, né, no documentário, a gente vê que o poder de Deus também se obtém através do estudo, né? Palavra de Deus, cara. Porque muitas vezes a gente dissocia, né? Não, poder de Deus não precisa... O estudo, os ignorantes, né? A letra mata. Sim. Nossa, a pessoa fala a letra mata, me embrulha tanto o estômago, cara. Eu não sei se falam na maldade, se falam na inocência, ou na preguiça de não querer ler, de não querer estudar e são preguiçosos. A letra não mata Mata sim, a letra mata. Mata o crente falso, mata o crente preguiçoso e converte essa raça. O pior é a pessoa interpretar errado.
quando fala que a letra mata, o texto está falando que a lei era rígida, que era uma sombra do que havia de vir com a graça e que ela matava, Sim. mas que o Espírito, através de Cristo, vivificava. Aí a pessoa, a ignorante, vai lá e pega e fala assim, não, a letra mata, querendo dizer, a teologia mata, o estudo mata. estudo Não, mata. a palavra vai dizer, por não conhecer as escrituras, o meu povo perece porque não conhece. Aí vem com esse... A letra mata a ignorância. A irmã Durvalina é a prova de que a letra, o estudo vivifica. E ela vai contar o testemunho sobre o seminário lá do Betel, na Paraíba, as mulheres que trabalharam. E aí entra uma questão que eu acho muito pertinente, e é a questão da mulher. Alguns vão dizer, não é seu lugar de fala, você não é mulher? Não tô nem aí. A mulher na obra de Deus. Enquanto hoje algumas querem ser a apóstola, a bispa, nem existe esse termo, essa é a pastora e que não sei o que, só pelo título. Existem mulheres que realmente, como a irmã Durvalina, exercem o pastorado, a função de cuidar de um grupo de pessoas através da palavra e do amor. Mas se não me falha a memória, ela não tem cargo desse tipo. Não me falha a ela memória, é professora, ela não tem. Né, na Betel, né? Mas ela exerce, na prática, o serviço cristão. Exato. E não briga por isso, não briga por uma carteirinha. Ela é fantástica. Pelo nome na placa. E você vê, né, que dá para associar as duas coisas. E todas as irmãs, mesmo as irmãs que a gente comentou que tem menos estudo e tal, todas elas você vê que manejam bem a palavra. Aí é o exemplo de Paulo para Timóteo, do bom obreiro, que é aquele que maneja bem a palavra, sabe manejar. Não é de qualquer jeito, não. Você vê que todas elas com Bíblia aberta, com Bíblia na mão. Não sei se você zapeou os olhos nas estantes delas. As estantes têm seus livros lá. Opa! Então, assim, não ficaram apenas, não, vou ler só a Bíblia porque ler outras coisas é ruim. Não. Vamos pesquisar, vamos ler mais, por que não? E um comentário para quem tem casa? Uma Durvalina? Vocês entenderam, né? Glu, glu. 52 anos de ministério. Deve ter 70 de idade, 70 e poucos. Linda ainda. E, se cuida bem, cara. Se cuida bem. Com todo respeito, sim, claro. Lógico. Porque aí ela mostra, fala assim, ei, irmãs, você pode cuidar do interior e do exterior. Não fica jogada não, largada não. É a mulher modesta, né? Você citou? A primeira mulher formada em teologia? É, né? Também tem isso. Ela é a primeira mulher formada em teologia no Brasil. Raquel Vieira, 37 anos de ministério. Mamãe, ela se converteu a Jesus Cristo. O caso da irmã Raquel é o caso de Timóteo, né? É a mãe que se converte e leva a família inteira pros pés do Senhor, né? O exemplo que ela tem dentro de casa, a referência que ela tem e ela levou pra vida. E hoje, ela, se não me engano, ela já é avó. E aí ela conta, já é mais uma geração da família dela que tá lá aos pés de Jesus por causa do exemplo da mãe, né? E como falta hoje, né, Wagner? Em alguns casos, próprios pais, a própria família dentro de casa se tornam o empecilho, a pedra de tropeço para que a própria família busque a Deus. Em vez de ser a referência de como se deve buscar a Deus. Tornam pedra de tropeço. Mas ainda existe quem seja a referência para ser seguido. Mas você perguntou, e hoje? Não é querendo ser pessimista. Por favor, entenda. Tem sido um pouco complicado em algumas situações, mas ainda existe quem seja de referência, de exemplo. Taca ali play lá. Irmã Lídia Fernandes, mais de 50 anos de ministério. Em Cristo. E para estar em Cristo, o ponto número 1 é ser gerado nele. Quem não é gerado em Cristo não pode estar em Cristo. Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 4:15. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Enquanto nós somos gerados em Cristo pelo Evangelho, não é pelos salmos, nem pelos profetas, é pelo Evangelho que nos gera em Cristo, nós
Também vivemos a experiência de Cristo ser formado em nós. Por isso que ele disse, permanecei em mim e eu em vocês. Jesus nunca estará em uma pessoa se essa pessoa não estiver nele. Isso é ponto pacífico. Então isso contraria a teologia moderna de que você foi gerado em mim, eu sou o seu pai apóstolo. Eu suspeito de falar dessa mulher, cara. A palavra dela sobre estar em Cristo, lá no começo ela vai falar sobre uma coisa é você ser evangélico, ser frequentador de uma igreja, outra coisa diferente é você estar em Cristo. Essa fala dela me pega muito, porque alguns são gerados nos apóstolos, nesses pais apóstolos, nesses pais pastores. Algumas pessoas são geradas na carteirinha, são geradas no ministério, mas em Cristo. A partir do momento que você é gerado em Cristo, você serve bem a uma comunidade local, você serve bem a sua igreja, ao seu ministério, a tudo, né? É engraçado que hoje se inverteu, né? Não se liga para o que Cristo pode fazer, mas liga-se para o que o pai apóstolo, do que o Diabo 4 manda. Ah, é verdade. Sim. É coisa, ouvidos a terceiro. É coisa do cão. Aí vem com aquele papo mequetrefe de a visão. E é tão sutil, você falou é coisa do cão, mas se introduz tão sutilmente, Às cara. Às vezes não é nem sutil, Vagninho. Às vezes é na cara. É aquilo que eu te falei esses tempos atrás e eu falo pra vocês. Às vezes a gente olha pra pessoas que estão em igrejas seitas, em igrejas heréticas, em clubes de heresia aí, e a gente pega e fala, coitado, né? Ele tá sendo enganado. Mas aí me lembra a palavra de Paulo, né? Eles ajuntariam mestres para si mesmos, porque essa doutrina dá comichão nos ouvidos. Então, muitas vezes essas pessoas não são coitadas. Aqueles mestres servem aquelas pessoas porque elas queriam alguém que servisse aquele tipo de comida para eles. Fala daquilo que elas gostam e querem ouvir. Então não é gerado em Cristo. Conta um pouco pra gente sobre o que você conhece aí da irmã Lídia. A gente falou sobre as outras. Irmã Lídia é a mesma linhagem. Bíblia. Se não tiver Bíblia, pra ela não vale. O reverendo Marcondes Soares, que fez a integração para ela poder gravar, ele conta que ela não queria falar. Ela não queria gravar. Porque na mente dela, quem deve aparecer é Jesus, não ela. Então não tem por que ela aparecer, não tem por que ela falar as coisas, é Jesus. E aí num bate-papo fora das câmeras, eles estavam falando sobre oração, sobre vida com Deus e pediram, será que essa parte dá pra gente falar? E ela foi lá e concordou. A irmã Lídia, nesses mais de 50 anos de ministério, ela foi citada no livro da História da Assembleia de Deus do Brasil por ninguém mais, ninguém menos que o pastor Antônio Gilberto no livro. O nome dela tá lá como uma das irmãs do Círculo de Oração, referência da igreja. E é no Brasil, né? Então é uma mulher que tem de Deus para oferecer, tem instrução para poder passar, e até onde eu sei. Também não tenho contato, não sou... Queria ser amigo. Mas, Lídia, queremos a senhora aqui. Uma pessoa que está em prol do reino. E que não tem o coração voltado para coisas supérfluas, ministério, essas coisas. Ela respeita o local que ela está, ela está debaixo de pastores, dos seus pastores, mas é vida com Deus. É o que ela mesma falou. Ser gerada em Cristo. Uma Lídia é referência, Brian, fala para você. Eliane Moraes, Brian. Essa é a mais nova de ministério. Tem pouco mais de 20 anos. O que você pode me falar sobre a dona Eliane? A mais nova de tempo de igreja, que ela conta que ela se converteu depois, tal. Ela conta a história da conversão dela, é bem interessante para quem vai assistir. E aí ela conta, né, que não tinha comida para dar pro filho, né? Sim. Tava, negócio ruim, o trem ruim. Criança ia ficar com fome, né? Ia morrer de fome. Tava na rede. E aí, quando ela vê, o cachorro vem vindo. E aí, na boca do cachorro, um tololô de dinheiro, né? Aquela pessoa que era
comida, o cachorro tava trazendo, besteira, era um maço de dinheiro, né? E aí me lembra a história, um grande amigo nosso, né? Pastor Islande contando, né? Ah, Islande, queremos você muito aqui. Dentre as histórias que ele conta, uma era do leite, né? Do Diego. Tinha acabado o leite. Diego Sim. do Do Islande Islande Filho, né? Sim. Saiu pra igreja, não tinha nada, quer dizer, não tinha nada em casa. Não tinha nada, né? Ele estendeu as mãos sobre o armário, sobre a geladeira e orou. Pegou a esposa e as crianças, vão pra igreja. Trancou a casa, foi pra igreja. Quando voltou, o armário cheio. Ele tinha tido uma visão. Foi uma visão? Lá na igreja ele recebeu uma visão de um anjo Visitando a casa dele, né? visitando. Aí ele, tá bom, vida que segue. Foi pra casa, Brian. Quando foi abrir a porta da cozinha pra poder entrar, emperrou. Foi abrir. Mas não conseguia. Quando ele forçou e entrou, ele conta que o chão, a bancada do armário, Rotado de compra. a mesa abarrotada de compra. A outra história também, que o gás tinha acabado, ele não tinha como comprar. Ele colocou a mão no gás. Durou botijão vazio de gás, durou 6 meses. É o caso da irmã Eliane. Deus faz. Mas por que a gente não vê mais isso na nossa geração, Wagninho? A gente Homens não de acredita. pouca fé, Vamos jogar real? homens bully, de pouca fé. Sim. A gente é mais cético, infelizmente. A gente acredita mais naquilo que a gente pode tocar. Mas Deus deixa de agir, então? A gente tira a fé de Deus, cara. A fé que era pra ser em Deus, a gente tira. Não sei. Eu tava comentando esse caquei lá, né? Sobre isso, pra vocês que estão em casa, vocês entenderem. Eu falei pra ela, mas Deus não age mais, tal. A questão é, Deus vai agir de acordo com... Não é que a gente pode restringir Deus. Deus é irrestringível. Você não tem como prender ele numa caixinha. Sim. Mas ele vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Talvez para esse pessoal ele agia de uma forma que eles acreditavam. Pra gente ele vai agir de outra forma e não vai deixar de ser milagre. Sim. Eu fiquei pensando, falei, que doideira, né? E aí eu lembro do relato, pra gente finalizar, da cirurgia da minha filha. Me entendam, vocês estão em casa. E aí Conta, dá uma... eu faço a minha culpa. Dá uma Talvez resumida. eu não tenha tanta fé quanto essas irmãs. Mas o que aconteceu? Fala pro pessoal. A minha filha, número 2, nasceu cega, com catarata congênita, por causa do vírus que a gente teve aí esse tempo. Vocês sabem qual é, a gente não pode falar por causa do YouTube o nome. Ela nasceu cega. Diagnóstico: eu tinha perdido meu emprego, perdi o convênio, e o diagnóstico do médico era: se a gente não operar ela em 15 dias, sua filha não enxerga nunca mais. A gente perdeu o convênio, não tinha muito o que fazer. Tentava dali, tentava de lá, mas estava no meio da pandemia, não tinha médico, não tinha cirurgia eletiva, e a gente corria com a menina de um lado para o outro, mandava a gente para o hospital, aqui não tem como operar sua filha, ela é muito pequena. A gente só opera idoso, a gente só opera criança maior. E aí eu achei um programa na internet de um médico que operava a baixo custo. Quando nós fomos lá, o resumo da história, o médico pegou e falou: ó, essa cirurgia da Georgia é uma cirurgia especial, a gente tem que fazer com uma UTI e tal, sua filha é muito pequena. Ia ficar em torno de 40 mil reais para operar ela. 40, 50 mil, tinha que ser no hospital X que o médico operava e tal. E minha esposa desesperada, eu desesperado como pai. E aí eu falo: Deus poderia ter colocado a mão e curado a Georgia? Mas será que eu tinha fé pra isso? Não vou mentir pra vocês. A minha fé acreditava que Deus ia usar de meios pra ela ser operada. Deus preparou um médico que é um dos especialistas hoje que tem no Brasil com o maior grau de estudo na área. A gente conseguiu... Esse médico se compadeceu da situação da Georgia. Ele operou ela de graça e hoje trata ela de graça. Minha filhinha voltou a enxergar, usou óculos. Cada dia progride mais a visão dela, tudo. E aí eu fico pensando, Deus poderia ter curado. Sim. Mas e se o meio que ele quis curar foi justamente também através daquilo que a sua fé estava pedindo? Dos recursos. E também, eu fico pensando muito nisso. Eu lembro do hino 545. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E aí o Senhor me faz lembrar. Eu corri até onde eu podia. Eu tentei fazer, a gente tentou através disso, daquilo, eu corri, pesquisei e tal. E Deus só agiu na hora que a gente entendeu que não era... E deixa de ser milagre? Jamais. Não. Jesus não podia ter curado o cego e falado assim, volta a enxergar. Fez o lodo, fez o barrinho, tacou no zóio e vai lavar, filho. Mas por que todo esse meio... Deus tem a sua forma de trabalhar com cada pessoa. A gente limita a Deus na questão do sobrenatural, de que Deus só opera no sobrenatural. E se esquece dos milagres que Deus opera no dia a dia de forma natural, através de outros recursos. E assim, agradeço imensamente ao Senhor, porque eu jamais teria recurso para entrar nesse hospital que ela operou, para pagar o médico que cuida dela, para pagar o tratamento que ela faz hoje. Respondendo sua pergunta, aí os milagres que Deus faz hoje em dia é da mesma forma. Mas com elas foi de um jeito, com a gente é de outro. E aí? Cara, assistam. O link desse vídeo vamos deixar aqui na descrição. É isso, gente. Assistam, a gente quis Fé Não trazer Fingida. pra vocês. E tem um outro documentário deles que em breve também a gente faz um react, que é O Poder de Deus, o mesmo nome da produtora. Sim. Quero mandar um grande abraço pro pessoal da produtora Poder de Deus. Espero que vocês tenham gostado. É um react meio doido, não é tão react. É pra anunciar esse documentário que a gente ficou bestificado quando assistiu. Anunciar documentário que aparece anunciada. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais, gente.